Voltamos do nosso intervalo e a gente está aqui tendo a honra de receber o Dr. Arthur Martinho, que é vice-presidente do IBREI, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento das Relações Empresariais Internacionais. Nós estamos conversando aqui sobre como o empresário pode fazer para realmente colocar o seu negócio no exterior. E a gente está falando muito também sobre o papel do IBREI para ajudar, para incentivar, para estimular esse empresário. Inclusive, mais uma vez, gostaria de parabenizar pelo incrível trabalho que o IBREI tem desempenhando ao longo desses anos. Só queria agradecer você, o espaço. Né? Eu acho que o objetivo é ajudar o empresário. Ajudar, claro. Como a gente havia conversado, eu acho que é importante a gente mostrar para o empresário, por favor, tenha calma, a área internacional é um bicho de 7 cabeças. Sim. Você precisa tomar cuidado, só isso. Perfeito. Precisa estar capacitado, somente isso. Doutor, e o que o empresário precisa fazer para se capacitar? Primeira coisa, sai da sua zona de conforto. Porque é muito fácil você já falar que Sim. não funciona, sem ao menos tentar. E você está disposto a, se precisar mudar alguma coisa, o nome ou o marketing da tua empresa, você fazer isso. Eu acho que isso é muito importante, porque, infelizmente, nós temos que entender que o mercado internacional tem suas diferenças culturais. Sim. E a gente tem que entender que o nosso produto aqui é um. Quando ele vai para o outro lado, é outra cabeça, é outra mentalidade. E a gente tem que se adaptar em algumas questões nesse sentido. Não é impossível. A gente só tem que trabalhar da maneira correta. Perfeito. Entendeu? Essa mudança, tanto na parte de marketing, tanto na parte, por vezes, até algumas questões do próprio produto, que a gente sabe que tem diversos países que não aceitam determinados componentes, enfim, a gente tem que entender muito bem para poder passar isso de uma maneira bem clara para o empresário, para ele se preparar. Porque se ele chegar lá fora e ter algum problema desse nível, principalmente, com algum componente, eu falo isso porque setor têxtil, químico, enfim, tem alguns componentes que aqui são permitidos e lá não são. E o que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai mudar a nossa estrutura fabril para isso? Às vezes, a composição daquele produto Exato. que você está exportando. Só que a gente tem que entender também as oportunidades que tem no mercado. Não é somente... A gente sabe que tem que mudar algumas coisas, isso é fato. Mas tem que entender as oportunidades que estão tendo. Uma das formas de se capacitar é realmente estudando, né? Como que está o cenário do país. E perguntar, participar, se engajar. Tem diversas entidades que podem fazer isso. O IBREI, ele conta com um grupo muito forte internacional, um grupo muito forte de técnicos, justamente para essa parte. E esse é o diferencial. Né? E não é aquela história, de novo, não é empresa grande, top. Nós temos empresas grandes no Instituto, isso é fantástico, Sim. Mas o nosso foco é entender a necessidade do empresário. Se a gente está conversando com uma empresa média, tem que ser uma empresa média que vai fazer esse link, né, para mostrar que é possível. Ser uma empresa pequena que teve esse exemplo positivo. Quem me explicou muito isso, a gente conversando sobre os mestres, é um amigo que eu perdi recentemente, é um mestre do Instituto, o Sérgio Pereira. Nas suas palestras ele falava uma coisa que eu concordo plenamente. A gente tem que mudar. O Brasil, em vez de ser com S, tem que ser com Z, que é internacional, é internacionalizar. A gente tem que explorar esse caminho. Né? E a gente está totalmente disposto e faz isso aí 6 anos, participando de acordos, enfim, ajudando o empresário. Né? Até mesmo nessas questões agora recentes que estão acontecendo, reformas. O Instituto, por ser técnico, ser partidário, a gente tem obrigação de ajudar o empresário a colocar o seu nome lá, né, nessas ações que estão acontecendo. Eu acho que esse que é o foco. E existem caminhos a serem seguidos, né? Você estava me relatando sobre diversos acordos internacionais, inclusive com redução de tributos para outros países, que muitas pessoas têm desconhecimento sobre isso. Sim. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essas barreiras, que aparentemente são barreiras, mas que existem possibilidades, e o IBREI está aí para ajudar a diversas consultorias, a sua empresa de consultoria também está aí para ajudar a esses caminhos serem trilhados por esses empresários. Sim. Infelizmente, a gente tem que ver que o empresário, ele, por história, né, histórico,
o empresário fica um pouco distante de algumas ações que acontecem, como no caso de acordos, enfim. E não pode acontecer isso. A gente tem que estar junto, a gente tem que opinar, tem que participar. Né? E você falou bem dos acordos. A gente tem diversos acordos. Vou dar um exemplo que eu até conversei com você, o acordo sobre o Egito. Será que as pessoas sabem que a gente tem um acordo com o Egito? Um acordo com o pessoal do oeste africano, por exemplo? Então, assim, são caminhos que as pessoas esquecem às vezes e a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Né? E por a gente estar, né, nesse caminho, né, participando dos acordos e tudo mais, a gente tem a obrigação de divulgar e mostrar, sim, que o empresário ele precisa entender como ele pode aproveitar. Às vezes uma redução mais baixa é mais dinheiro. Né? Então a gente tem que estar preparado da melhor maneira possível para o empresário. Tem que ajudar ele da melhor forma possível, entendendo esses acordos, como que pode, óbvio que são outros mercados, enfim, tem toda uma preparação, mas é possível. Isso que é importante, independente do lugar que você esteja, Egito, Ásia, enfim, Oceania, você tem internet. Sim, e é bacana porque algo que aqui é comum, talvez em outro país não seja comum, seja uma novidade. E, por exemplo, algo simples, vamos supor que você produz um colar diferente, né? Sim. E aí você exporta para o Egito. Lá no Egito isso pode ser uma novidade e viralize. E muitas pessoas queiram comprar porque é uma novidade, é algo diferente, porque a gente tem diversas questões culturais. E aí algo que você talvez, o meu produto pode não ter tanta relevância no comércio exterior e tal. E entra, na minha visão, né, pelo que você tem falado, o estudo de qual a necessidade daquele país, qual é essa questão cultural. Esse país, será que isso vai ser novidade? Será que isso vai estar aberto a esse produto? Mas aí que tem uma coisa boa, porque se você tem um cara lá local, como os nossos representantes, ele está ali 24 horas, ele sabe o que está acontecendo. Então, a gente trabalha muito nesse lado, né, para passar um pouco de tranquilidade. Né? Por exemplo, você falou do Egito. O Egito tem questões até mesmo culturais que são delicadas ao alcance até do Brasil, de entendimento, enfim. Mas não é impossível. A gente tem que respeitar, saber transitar nesse mercado da melhor maneira possível. Tem diversas empresas que estão lá já, brasileiras, aproveitando justamente o acordo. Né? E a gente tem que fomentar ainda mais. Em que sentido esse acordo beneficia na prática? Em que esse acordo beneficia o empresário brasileiro que quer exportar para o Egito? Olha, basicamente a redução de tarifa. Né? Estão alguns setores, né, como todo acordo comercial, ele é gradual, né, até chegar na alíquota zero. Né? Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento. A gente pode ver se é o setor têxtil, eu acho que é um dos setores muito interessantes, agronegócio. Né? Mas, de novo, o agro, a gente tem que sair daquele estigma que nós somos um país do agro. Nós somos um país que tem agro. Sim. Porque nós temos uma pluralidade de setores aqui para explorar. Nosso agro é muito forte, graças a Deus é forte, muito bom. Só que a gente tem que explorar os outros setores também, valorizar o nosso produto interno. Então eu vejo que se a gente entender a marca, o valor da marca brasileira no âmbito internacional, eu acho que a gente só tem a crescer. Né? Aproveitando justamente esses acordos internacionais, enfim, essas reduções de impostos, tarifas, enfim, a gente tem que aproveitar. Sim, não inviabiliza. Nem um pouco. Não inviabiliza. E essa é a questão. Eu acho bem bacana. E aí a gente tem todo um cenário, né, de Covid que afetou muito a economia, não só a economia brasileira, mas a economia do mundo inteiro, pois uma pandemia, uma crise global. E gostaria que você comentasse um pouco sobre esse cenário pós-Covid. Difícil, bem difícil. Mas eu acredito que o nível de maturidade foi muito forte. Eu acho que cresceu muito. No âmbito geral, a gente sabe que a economia ainda... A conta ainda não veio. Ela está vindo em parcelas, isso é fato. Mas o que nós precisamos estar como empresários, a gente precisa entender justamente essas oportunidades. Porque se nós formos ver, não é somente o Brasil que está sangrando. A gente não está aqui, só o Brasil, a economia está sendo destruída. Não. É só pegar os números internacionais de outros países para você ver que, por exemplo, o negócio da gasolina não é somente no Brasil. É toda uma cadeia, nós somos interligados. Né? Seja pro lado bom, seja lá pro lado ruim.
E a gente tem que saber andar e transitar da melhor maneira possível. Eu vejo que uma das coisas muito especiais que aconteceram na pandemia, e eu acho que vai vir com uma tendência ainda muito mais forte, principalmente aqui no Brasil, é a valorização de produtos que são conscientes. Economia circular, né? Produtos que são totalmente verdes nesse Sim. sentido, que respeitam toda a sua cadeia. Eu acho que esse é o sentido. As pessoas estão vendo que podem utilizar a internet como um aliado. Uhum. Então são tendências que eu vejo que pós-Covid tendem a ser ainda mais fortalecidas. Mas obviamente, uma das coisas que eu converso bastante com os empresários a respeito, não entendam que você só tem que ficar no âmbito digital. A gente tem que ser híbrido nesse momento. Não adianta, a gente tem que ter segurança. Sim. A gente está num momento que não é tão seguro, digamos assim. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se vai ter uma outra onda, o que vai acontecer. Porque até agora, realmente, a gente não sabe de nada que está acontecendo. Então, o que a gente tem que ter? Planejamento. Planejamento significa, você tem que ter o âmbito físico e ter o âmbito digital, falando nessa vertente, principalmente do varejo. Mas o empresário em si, ele tem que estar preparado, porque a economia, ela está sendo alterada, sim. E a gente tem que estar preparado para essa mudança de valores, concepções. Né? Eu acho que isso que é o grande cerne da questão. Sim, até de necessidade de produto, né? Com certeza. As necessidades passam a ser outras. Bom, doutor, nós chegamos ao final dessa entrevista. Quero agradecer imensamente em nome da TV União. Você é uma pessoa muito querida aqui, volte mais vezes. Foi uma honra fazer essa entrevista, ter esse bate-papo com o senhor. Foi um prazer, doutor. Eu fico à disposição de vocês. Coloco à disposição o IBREI e a SM Advisory para a gente conversar sobre a área internacional. Perfeito. E se você está com alguma dúvida, alguma sugestão, tem algo a pontuar, algo a acrescentar, envie sua dúvida, sugestão, elogio, que nós vamos direcionar ao doutor para sanar a sua dúvida e até como sugestão de pauta aqui, para a gente sempre trazer pessoas brilhantes para estarem participando e contribuindo. E nós voltamos no próximo bloco com outra entrevistada também, que a gente vai conversar bastante sobre direito tributário. Você vai gostar.